Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do Centro Espírita Nosso Lar. Na noite de hoje nós vamos dar início a mais um momento de reflexão de um tema à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus, à luz do que nos esclarece a doutrina espírita. Queria pedir àqueles que nos acompanham que, se possível, nos dêem um retorno se o áudio está tudo ok, e caso haja algum imprevisto que nos avisem. Então, aqueles que não me conhecem, eu me chamo Alan Coach e hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouco sobre um tema chamado mediunidade e transtorno mental, certo? Então, eu costumo sempre frisar que eu estou aqui na condição de um facilitador, trazendo conhecimentos que não são meus, mas que estão postos a todos nós, dentro da literatura espírita, dentro da literatura cristã, trazidos como esclarecimentos para a nossa jornada. Como de costume, vamos iniciar o nosso diálogo lendo uma mensagem do Espírito de Emmanuel, onde ele nos diz: todos os espíritos vindos ao planeta com a incumbência de operar nos labores mediúnicos compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu trabalho elevado e nobilitante. Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande, pela fração de certeza que vos foi outorgada. E muito se pedirá aos que muito receberam. Faze-se, portanto, necessário que busques cumprir, com severidade e nobreza, as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta. Que seria crestar com as vossas próprias mãos as flores da esperança, numa felicidade superior, que ainda não conseguimos alcançar? Pensai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. Então, com essa bela mensagem esclarecedora do nosso amigo e irmão Emmanuel, eu vos convido a fazermos uma prece, agradecendo a Deus esse momento de diálogo e reflexões, onde nos é oportunizado, Pai, nos aproximarmos ainda mais de Ti, por meio daquilo que nos ensinaste. Gratidão aos benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo pensamentos de harmonia e de amor, que possamos cada vez mais fortalecer a nossa fé em Ti, para estar ao Teu lado nessa caminhada. Gratidão pela Tua misericórdia, Senhor. Abençoe as atividades da noite de hoje, a cada lar e a cada coração desse planeta. Que assim seja. Então, meus amigos, como eu ia dizendo, nós vamos conversar hoje sobre mediunidade e transtorno mental. E o primeiro ponto que eu queria aqui abordar é de que a mediunidade ela não é uma criação do espiritismo, como muitas pessoas, de maneira errônea, acham que a mediunidade ela só surgiu em meio à humanidade após o advento da doutrina espírita. E isso deve ficar claro, e nós vamos compreender ao longo da nossa fala na noite de hoje, de que o Espiritismo ele apenas nos trouxe esclarecimentos sobre esse fenômeno que, como nos diz Kardec no Livro dos Médiuns, faz parte da natureza humana. Então, o que o Espiritismo nos permitiu foi uma compreensão mais científica, mais técnica, mais elaborada, mais, digamos assim, cristã do que é e qual é a finalidade da mediunidade nas nossas vidas. Se nós observarmos os textos bíblicos, se nós observarmos a história humana, nós vamos perceber que desde os seus primórdios, os fenômenos mediúnicos eles fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte da nossa vida. Nos próprios textos bíblicos, como eu disse, existiam aqueles que profetizavam, existiam aqueles que tinham uma intuição mais apurada, existiam aqueles que tinham o poder ou a permissão divina para
premonições por meio da clarividência. Então, basta que nós nos debrucemos de maneira, digamos assim, desapessoada sobre os textos que nos são colocados, para que nós possamos perceber que a mediunidade ela é algo que caminha conosco há um bom tempo. Então, cabe a cada um de nós buscar entender o que é que isso representa em nossas vidas, já que, como eu disse, faz parte da nossa natureza, faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa realidade enquanto espíritos imortais. Mas alguns devem se perguntar, mas se eu não tiver interesse em saber sobre a mediunidade? E de maneira bem sábia, a literatura espírita nos diz que seria quase a mesma coisa de dizermos que queremos sobreviver na Terra sem saber as coisas básicas que fazem parte da nossa existência. Como eu sobrevivo, como eu posso me manter vivo, qual tipo de alimentação me faz bem. E quando a gente percebe sobre esse ponto de vista do alimento corporal, nós percebemos também a importância de entendermos e de conhecermos o que é necessário para o nosso alimento espiritual. No Livro dos Espíritos é pedido a cada um de nós para que nos alimentemos do corpo e do espírito. Muitas vezes nós só damos ênfase à manutenção do nosso corpo físico, à nossa saúde física e à nossa saúde mental e espiritual. Se fizermos um pequeno paralelo, ainda trazendo a alimentação do nosso cotidiano, quantas vezes nós nos alimentamos durante o dia? Aqueles que conseguem fazer refeições regulares. Muitos, no mínimo 3. Alguns, um pouco mais. E quantas vezes nós nos alimentamos espiritualmente durante o nosso dia? Eu não digo aqui que devemos estar constantemente em oração ou que devemos estar constantemente num templo religioso, até porque o alimento espiritual você encontra de outras maneiras, muitas vezes dentro de nós mesmos. E quantas vezes nós nos permitimos parar um pouquinho o nosso pensamento, às vezes tão conturbado, tão cheio de preocupações, para agradecer, para pedir um conselho a Deus, para elevarmos para pensamentos que nos tragam equilíbrio, mesmo em meio a tanta dor. Então é nesse ponto que nós vamos começar a compreender qual é a necessidade e quais são os benefícios de conhecimento sobre os fenômenos mediúnicos, sobre esse fenômeno que faz parte da nossa jornada. Quando nós começamos a estudar sobre a mediunidade no Livro dos Médiuns, existe uma pergunta também trazendo desse ponto, de quando nós ainda, de maneira errônea, tentamos negligenciar a existência e a importância da mediunidade em nossas vidas. E Kardec traz o seguinte questionamento: o que se deve pensar dos que vendo algum perigo no Espiritismo, porque existem aqueles que acham que o Espiritismo é algo, digamos assim, prejudicial, é algo que nos coloca em perigo, que vai nos fazer mal, julgam que o meio de evitá-lo seria proibir as comunicações espíritas. E é respondido a Kardec que por mais que tentem proibir as comunicações em algumas pessoas, mas jamais conseguirão impedir as comunicações espontâneas. Em outras palavras, por um tempo, por mais que se quisesse encerrar as atividades espíritas ou de centros espíritas, digamos assim, atividades de cunho religioso, atividades de cunho da caridade, mas as comunicações continuariam acontecendo de maneira espontânea em outros locais. E isso não se conseguiria encerrar, pois não se pode suprimir os espíritos nem impedir que eles exerçam as suas influências. Afinal, eles são uma realidade. Nós, espíritos, somos uma realidade, estejamos encarnados ou desencarnados. E ele ainda continua. Seria o mesmo de quando uma criança fecha os olhos e acha que por estar de olhos fechados sem enxergar nada, as outras pessoas também não os enxergam. Então vejam que comparação profunda Kardec faz quando nós tentamos aqui negligenciar esses conhecimentos
que só nos farão bem. E continuando a nossa reflexão, busquemos agora entender o que é mediunidade à luz das definições e esclarecimentos que o Espiritismo nos traz. Ainda trazendo os textos bíblicos, existe uma fala de Pedro no momento do Pentecostes, onde ele diz que esse intercâmbio é a luz prometida do céu, a escuridão da carne. No livro Missionários da Luz, nos é mostrado que a mediunidade é um meio de comunicação para que nós possamos tomar conhecimento daquilo que é invisível aos nossos olhos físicos. E Manuel Filomeno de Miranda nos diz: mediunidade se encontra para atender à alta finalidade de auxiliar e socorrer os que sofrem, confirmando a imortalidade da alma e preparando o advento da nova era que se aproxima. Então percebam que todas essas definições nos mostram que a mediunidade tem uma finalidade de esclarecimento a todos nós, para que nós possamos internalizar essa certeza de que nós somos espíritos imortais e de que esse intercâmbio e as sensações que nós carregamos, elas sempre nos acompanharão em nossas vidas. E quem pode ser considerado médium? E aqui eu trago as definições que se encontram dentro da codificação espírita, no livro A Gênese e no livro dos Médiuns. No livro A Gênese nos é dito que o médium é um intermediário, um instrumento de que se serve os espíritos desencarnados. No livro dos Médiuns nos é dito que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. E é daqui que surge aquela frase que é dita, onde todos nós somos médiuns, em um grau ou em outro, em um grau de sensibilidade e percepção ou outro, em diferentes faculdades, todos nós somos sim médiuns, porque, como disse, é uma realidade onde esse intercâmbio ele acontece, independente da nossa vontade. Muitos podem até achar, não, mas eu nunca apresentei nada que possa confirmar que eu sou médium. E as intuições? Existem intuições, existem pensamentos, existem sensações que muitas vezes nós colocamos como algo insignificante, que nós não damos a devida importância ou que achamos que é algo anímico, ou seja, que é algo nosso, do nosso próprio espírito. Pode até ser. E o animismo também é uma realidade, porque nós temos na nossa bagagem espiritual, nós temos informações que muitas vezes chegam ao despertar da nossa consciência, dependendo das situações em que nos encontramos. O cuidado que nós temos que ter é que muitas vezes essas informações que são resgatadas nem sempre são informações salutares, porque nós ainda carregamos muita sombra nos nossos sentimentos, no nosso histórico espiritual. E essa afirmação também é de Paulo. Então, quando nós começamos a compreender que em um momento ou em outro, a mediunidade ela sempre esteve presente ou estará presente em nossas vidas, e de que todos nós somos médiuns, independente do grau em que nos apresentamos, nós começamos a compreender a importância disso. Porque, como foi dito agora há pouco, o médium também é um instrumento de comunicação para os espíritos desencarnados. Manuel Filomeno de Miranda, e nós vamos falar muito dele na noite de hoje, sobre ele diz que são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Aquilo que nós não conhecemos no nosso mundo físico. São os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens. Nem todos nós conseguimos esse intercâmbio direto. Nós precisamos muitas vezes dessa energia materializada e animalizada para que as percepções dos nossos sentidos tenham coerência. E quando eu falo de sentidos, eu falo realmente para que possamos ouvir a mensagem, para que possamos ver o que é para ser mostrado, para que possamos dialogar
Então precisa de um grande número de energia para que a maioria de nós tenha essa percepção e essa comunicação. E é aí que entra aquele intermediário. O médium com uma faculdade mais desenvolvida e mais aguçada, que já tem uma facilidade, uma permissão e um merecimento para esse intercâmbio ser de maneira mais clara. Por isso, Manuel de Filomeno de Miranda diz que santa é a missão que desempenham os médiuns, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Pegando essas palavras, nós começamos a compreender que, longe do que muitos de nós alimentamos, na compreensão errônea de que a mediunidade é um fenômeno para saciar a curiosidade, um fenômeno que vem nos trazer resposta daquilo que não temos, a mediunidade é uma oportunidade de resgate, sobretudo para o médium, porque mediunidade é caridade. Mediunidade é esclarecimento para ambas as partes. Porque, como eu disse, as sensações que nós carregamos nas nossas históricos espirituais, eles farão parte da nossa jornada. Então, as mesmas sensações que nós alimentamos aqui na Terra irão nos acompanhar, independente de onde estejamos, porque a nossa pátria de origem é a pátria espiritual. Então, o que nós devemos começar a nos preocupar é no que estamos trazendo para, digamos assim, esse arquivo espiritual que está fazendo parte de nós. O que estamos fazendo para manter em equilíbrio a nossa faixa vibratória? Estamos fazendo uso do estudo e do esclarecimento para que isso aconteça? E lembrem-se, todos nós, em um grau ou em outro, somos médiuns. E eu disse somos, porque não estamos. Não é algo transitório. Em um momento ou em outro, em uma encarnação ou em outra, talvez essa faculdade medianímica ela possa ser mais aprofundada. Ela possa ser mais desenvolvida. Você já esteja preparado para isso. Não porque é um privilégio, mas porque é uma oportunidade também de exercer a caridade para com aqueles irmãos que retornam à pátria espiritual muitas vezes com os seus pensamentos desorganizados, com as suas percepções, com as frustrações de não encontrar aquilo que desejavam. Por isso eu falei agora há pouco que é necessário nós começarmos a nos alimentar e nos preparar de agora, para que não estejamos na mesma situação quando fizermos esse retorno à nossa pátria espiritual. Então o Espiritismo, de uma maneira bem geral, ele vem nos fazer refletir sobre o uso correto da mediunidade. Ele tira aquele espetáculo, aquele interesse pessoal que muitas vezes permeou, que ainda permeia a natureza humana. E isso acontece de maneira natural. Aquilo que é diferente, aquilo que é desconhecido, desperta a curiosidade, muitas vezes de uma maneira não salutar. O homem tomou conhecimento dos fenômenos mediúnicos por meio de situações que despertaram interesse e que foram utilizados de maneira errônea por nós, mas que eram necessários. O fenômeno das mesas girantes ele não aconteceu à toa. Ele era necessário para chamar a atenção daqueles que estavam encarnados naquela época. Mas aquele momento digamos assim, do se apresentar à humanidade, daquele choque, ele já passou. E hoje nós buscamos, e hoje nós estamos num momento onde a mediunidade ela se afasta um pouco dos fenômenos de efeitos físicos para aquela mediunidade que ela traz a reflexão do nosso próprio ser, que ela busca o despertar de consciência do nosso ser transpessoal, do nosso intelecto, do nosso ser psicológico. Porque esse intercâmbio existe, o esclarecimento está ao alcance de todos nós. Quando olhamos o livro dos médiuns, já nos seus primeiros parágrafos, e Kardec ele sempre foi muito cuidadoso quanto a isso, eu costumo dizer, e isso é um entendimento meu, de que cada um daqueles livros é uma verdadeira tese entregue à humanidade.
mediunidade. E no livro dos Médiuns, Kardec, de maneira bem didática, ele nos diz que o objetivo daquela obra é ajudar a humanidade no seu emprego, no emprego da mediunidade de maneira proveitosa, de maneira salutar. Então, os primeiros pontos devemos nos afastar dos misticismos e caprichos da curiosidade e buscar enxergar no fenômeno mediúnico a aplicação do amor de Deus para ambas as partes. Eu falei disso agora há pouco. Mas isso exige um despertar de consciência, sobretudo daqueles que ainda estão encarnados. Porque muitas vezes aquele irmão que está no plano espiritual, ele tem uma maior dificuldade. Porque o seu campo vibracional ele está fechado na realidade que ele trouxe. Mas cabe a nós, com o pouco que possuímos, tentar ajudá-lo a sair daquela prisão mental. Então, como eu disse, trazendo mais ensinamentos de Manuel Filomeno de Miranda, o exercício saudável da mediunidade é um dos desafios ao médium. E o primeiro ponto que ele tem que ter atenção é de ter uma conduta moral e mental e emocional equilibrada. E isso vai se dar através do conhecimento adquirido, com a prática equilibrada da mediunidade e com o estudo. O médium, ele sempre vai sofrer interferências que vão acabar gerando grandes conflitos e talvez até perturbações mentais. Mas isso é culpa do espiritismo? Isso é culpa do fenômeno mediúnico? Não. Da mesma maneira, vamos fazer uma comparação aqui bem básica mesmo. Algumas pessoas têm medo de dirigir, têm medo do trânsito. Isso é culpa do veículo? Isso é culpa das leis de trânsito? Não. Cada ser humano se porta de uma maneira diferente diante daquela situação e daquele momento. Então, se a mediunidade em algum momento ela nos traz questionamentos íntimos, isso não é por conta do fenômeno em si. Assim como o uso do dinheiro, muitas pessoas dizem, o dinheiro ele nos corrompe. Não. O dinheiro em si ele é neutro. O que é que nós colocamos de finalidade para o uso daquele dinheiro é que vai fazer a diferença. Ou para alcançar a posse daquele dinheiro. Então tudo em nossas vidas depende de quais objetivos estamos colocando naquela situação que estamos vivenciando. E dentro do crescimento e do esclarecimento psíquico, moral e vibracional não será diferente. Conflitos interiores vão surgir. Despertar de consciência traz choques de realidade, porque você está acostumado, está condicionado a seguir o que uma sociedade lhe apresenta, do ponto de vista material. Mas o seu esclarecimento e despertar de consciência vão começar a lhe trazer questionamentos íntimos, onde você vai se perguntar, por que eu fiz isso a vida toda? Aonde isso me levou? Devo continuar? E muitas vezes esse conflito interno é interpretado como algo que está nos prejudicando e não está. Então nós temos que começar a enxergar além das nossas próprias vontades e caprichos, como eu disse agora há pouco. E reforçando, esse é o momento de nos prepararmos para o retorno à pátria espiritual, porque vai acontecer. Nós temos que começar a nos enxergar como espíritos. Nós não somos seres materiais que vamos nos tornar espíritos. Nós somos espíritos no estágio transitório de encarnados, revestidos de uma matéria. Mas a nossa essência é uma realidade. Em um momento ou em outro nós vamos retornar à pátria espiritual, e isso às vezes até mesmo aqueles que estudam a doutrina espírita acabam esquecendo. Porque nós já somos espíritos, em estágios diferentes, em planos diferentes da matéria. E a partir dessa compreensão nós começamos a entender por que tudo que nos circunda é energia. Tudo faz parte
do pensamento que eu coloco, do sentimento que eu coloco, da energia que eu coloco naquele ambiente ou naquela situação. Se eu já chego cabisbaixo, se eu já chego desestimulado para fazer alguma coisa, é lógico que aquilo vai ser mais difícil para mim. Mas se eu chego entusiasmado, se eu me acho preparado, se eu me acho capaz, eu não enxergo aquilo como um obstáculo, eu não enxergo aquilo como algo inatingível. Então o principal ponto é nós começarmos a nos desprendermos um pouco do materialismo, entendendo que a matéria é transitória. E de maneira bem sábia, André Luiz, ele nos diz no livro Nos Domínios da Mediunidade, que a única, digamos assim, o único rumo do materialismo é que ele acabe desaparecendo, porque quando você coloca toda a sua base em algo transitório, não tem como ser eterno. Agora, quando nós começamos a nos enxergar como seres eternos do ponto de vista espiritual, tudo que nós trazemos para esse crescimento espiritual, isso sim se torna eterno. Então esses são os pontos que nós temos que entender que tudo está conectado. E qual é a importância disso, Alan, para essa conversa de hoje? Lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos nos é dito: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E os espíritos respondem a Kardec: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que muitas vezes são eles que vos dirigem. Leon Denis nos diz que a maioria de nós nem sempre pensa por si. Então a pergunta aqui que devemos responder é: já que esse intercâmbio existe, já que esse contato é uma realidade, já que essa energia que nos circunda e que nós também colocamos no meio é uma realidade, o que nós estamos absorvendo do mundo espiritual? Existe um ditado que diz: me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Na nossa conversa de hoje, nós vamos começar a enxergar esse ditado da seguinte maneira: dize-me quem és, que te direi com quem andas. A nossa postura vai determinar quem nós atraímos para o nosso convívio. Basta que a gente olhe o nosso cotidiano material. As pessoas com quem nos afinizamos são aquelas com quem simpatizamos. São aquelas que têm muitas vezes hábitos, gostos, objetivos parecidos com os nossos. Por que do ponto de vista espiritual seria diferente? Então nós temos que entender o que está movendo a nossa vida. E dependendo de como nós refletirmos a nossa conduta, as coisas vão começar a acontecer ao nosso redor. Então os médiuns, eles existem, como nos é dito no livro Vozes do Grande Além, nos dois planos. Aqueles que têm o intercâmbio existem nos dois planos, porque médium nada mais é do que um intermediário, não é mesmo? Então, se nós daqui do plano físico somos médios intermediários para a comunicação com o plano espiritual, do lado espiritual também existe aquele intermediário que consegue se comunicar com o lado material. Então, da seguinte maneira, pegando esse ponto de raciocínio, já que os médios estão em toda parte, o grande enigma que nós temos que compreender é quais companhias nós estamos trazendo para esse diálogo. Quais companhias nós estamos aproximando de nós. Porque, repito, espíritos, ou seja, nós, estejamos encarnados ou não, somos almas de homens com qualidades e imperfeições. Não é porque eu desencarnei que todas as minhas imperfeições vão sumir. Geralmente experimentam mais normalmente a aproximação de espíritos infelizes, porque a faixa vibratória está mais próxima. E essas palavras não são minhas, são de Manuel Filomeno de Miranda, onde ele nos diz que o médium responsável ele busca se educar intimamente para a realização pessoal,
Através do momento desse ponto, ele começa a se liberar dos seus débitos, burilando seus sentimentos e iluminando a sua razão. Por isso João nos diz: conhece a verdade e ela te libertará. A verdade sobre nós mesmos, sobre nossos pontos falhos, sobre nossos pontos que merecem evoluir. No livro Consolador é perguntado a Emmanuel qual a maior necessidade do médium, Emmanuel. E ele nos responde: evangelizar a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas. Pois, de outro modo, poderia esbarrar sempre no fantasma do personalismo em detrimento da sua missão. Então, se nós queremos cooperar de maneira equilibrada e de maneira salutar, nós temos que buscar corrigir nossas atitudes mentais. E agora, trazendo um pouco da segunda palavra que consta no nosso tema da noite de hoje, o que seria a loucura? Por que trazer, no mesmo momento de fala, esses esclarecimentos entre a mediunidade e a loucura? E percebam que eu já falei um pouco sobre isso. Conflitos pessoais, desequilíbrios, sensações. E quando a gente vai para a definição do dicionário sobre loucura, é dito: distúrbio ou alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo dos seus métodos habituais de pensar, sentir e agir. Então, o estado de loucura, ele depende também de predisposições, muitas vezes psicológicas, mas também físicas. E quando nós vamos para o que a doutrina espírita nos traz sobre a loucura, no livro Nas Fronteiras da Loucura, nos é dito que existe uma linha bem tênue entre a sanidade e a saúde mental e a loucura. Porque são momentos de situação, de vibração, que vão definir esse estado em que eu me encontro. E muitas vezes ele inicia com uma percepção pequena. Muitas vezes eu começo a mudar o meu equilíbrio mental por coisas pequenas na minha vida. Algo que deu errado, dificuldades financeiras, desilusões amorosas, e eu vou começando a ficar triste, vou começando a ficar preocupado e vou mudando a minha faixa vibracional. Vou mudando o meu equilíbrio mental. E é isso que o autor quer nos dizer. No livro Nas Fronteiras da Loucura, ele vem dizer que essa linha é bem tênue. Então todos nós estamos, ou em algum momento, podemos ter ultrapassado essa linha. Porque em algum momento nós saímos do nosso estágio de equilíbrio mental, de equilíbrio emocional, de equilíbrio psicológico. E aí, nesse sentido, voltando para o Livro dos Médiuns, Kardec também tem essa preocupação. E ele diz: a mediunidade poderia produzir a loucura? E é respondido a ele que não, ela não produzirá a loucura. A menos que já exista uma fraqueza no próprio cérebro, ou seja, uma predisposição para isso. O que facilmente se reconhece em condições psíquicas e mentais. O comportamento da pessoa vai demonstrar se ele já tem uma predisposição. E aí é completado que, se isso for detectado, o bom senso pede que sejam tomados os devidos cuidados, porque nesse caso qualquer abalo é prejudicial. Ou seja, se você não está equilibrado mentalmente, sentimentalmente, não busque desenvolver a mediunidade ostensivamente. Fique apenas no estudo até você encontrar esse equilíbrio. Porque nós falamos agora há pouco de energia, é uma troca de energias, é uma troca de sensações. Então, da mesma maneira que o médium encarnado pode sentir as sensações do irmão comunicante, ele também vai sentir. E muitas vezes essas energias não serão compatíveis de maneira salutar para o nosso veículo físico. E aí, quando a gente não tem
esse cuidado, aí a gente entra no chamado processo obsessivo. Mas eu repito, a culpa foi da mediunidade? Não. A culpa foi do nosso estado mental e psíquico. O que aconteceu foi, nós não estávamos devidamente preparados para lidar com esse intercâmbio, que, repito, acontece em diferentes graus de manifestação. E quando nós começamos a falar de obsessão, a literatura espírita nos apresenta de maneira básica, bem direta. Existem outros desdobramentos, mas nesse momento basta a gente conhecer essas três tipos de obsessão. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então, para que a gente não se alongue muito sobre isso, hoje eu vou focar apenas no último, que tem mais a ver com o nosso tema de hoje, a subjugação, que nas definições trazidas no Livro dos Médiuns nos diz é o profundo domínio mental de um obsessor que paralisa a vontade do obsidiado. Tem resultados graves, pois a entidade assume o pensamento do obsidiado e passa a agir por ele através do intenso comando mental, mas sem lhe retirar completamente a lucidez, o que se constitui num grande sofrimento moral e físico. Continuando no Livro dos Médiuns, Kardec pergunta: a subjugação corpórea em seu desenvolvimento poderia levar à loucura? Percebam que nós definimos agora há pouco a subjugação, onde uma consciência manipula a vontade de outra e faz com que essa que está dominada haja conforme a vontade do dominante. E isso pode levar a um estágio de loucura? E é respondido a Kardec que sim. Uma espécie de loucura cuja causa é desconhecida do mundo, mas que não tem relação com a loucura conhecida pela medicina. Entre os que são tratados como loucos, há muitos que são apenas subjugados. E foi isso que fez parte da história da humanidade. Algo novo, algo desconhecido, não sabia ser tratado. E nem todos aqueles que eram internados em manicômios ou que eram tratados como loucos realmente estavam no estágio de loucura. Ou estão, porque ainda, infelizmente, ainda existe, não daquela maneira, mas existe a discriminação, existe a falta de conhecimento. Então ele coloca, muitas vezes eles necessitam apenas de um tratamento moral, sendo que os tratamentos aplicados pelo homem é que às vezes o tornam loucos. Nós sabemos que na história alguns tratamentos consistiam em medicamentos pesados, consistiam em choque, consistiam em situações que isso sim tira o equilíbrio de qualquer pessoa. Porque você é incompreendido. Você é rotulado de algo que não vivencia. E ninguém lhe escuta. Coloquemos tudo isso em outra situação. Qual de nós não ficaria em desequilíbrio? Quando os médicos conhecerem, e aqui nós estamos falando do Livro dos Médiuns, que foi codificado, é o segundo livro da codificação espírita, tá? Codificado no século XIX. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão maior o número de doentes do que fazem com as duchas. Então a gente percebe que a partir do momento que a medicina ela vai avançando, que a humanidade ela vai se esclarecendo, o tratamento a esses irmãos que muitas vezes apresentam estágios de desequilíbrio mental e comportamental é outro. Porque nem sempre é algo que traz uma predisposição física, que traz uma predisposição psiquiátrica. Muitas vezes acontece por conta dessa desorganização do intercâmbio, digamos assim. Então, muitas vezes que a medicina trata ou tratou como loucura, é reflexo dessa desorganização. Por isso, na noite de hoje, eu venho falando tanto
de que o uso adequado da mediunidade perpassa pela preparação moral de cada um de nós, haja vista que todos nós somos médiuns. E qual a finalidade que nós estamos empregando nessa faculdade que faz parte da nossa composição física e vibracional? Então percebam que quando a gente fala de obsessão, existe um ponto central: pensamento. Pensamento e sentimento. E só para ilustrar de maneira bem rápida essa importância, no livro Os Mensageiros tem um trecho que é a primeira vez que André Luiz vem em missão à Terra. Ele vem com o grupo para trabalhar, porque no livro Nosso Lar ele veio para visitar a família. Nos Mensageiros ele vem para trabalhar. E existe o primeiro momento em que ele se depara com a realidade do Rio de Janeiro física. E ele diz: identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos dos transeuntes ou colados a eles, muitas vezes abraçados. Por quê? Porque o pensamento permite isso. Permite que aquelas duas consciências se aproximem, porque existe uma afinidade de sentimento. Então, dependendo do estado de cada criatura, o seu estado psíquico, vão variar os tipos de emoção e de conduta que eles vão estar afeiçoados. Nós só frequentamos os lugares que nós simpatizamos. Aqueles lugares que não mais simpatizamos, quando a gente chega, a gente não fica bem. Nós só nos relacionamos com as pessoas que se afinizam a nós. Então percebam o porquê que tudo é energia. E só para a gente reforçar esse ensinamento, trazendo mais um trecho de uma passagem do Livro dos Médiuns, onde nesse momento Kardec entrevista um irmão que estava na condição de obsessor. É perguntado a ele o porquê que ele estava empregando aqueles atos obsessivos. E ele responde: eu procurava um homem que me fosse possível manejar. Encontrei-o. E agora não irei largá-lo. E por que que isso aconteceu? Porque muitas vezes nós somos invigilantes nas nossas condutas e nos nossos pensamentos. Tem um ponto que eu gosto sempre de reforçar nas minhas falas, gente. E se a gente analisar, eu me arrisco até a dizer que não há exceções para isso. Tudo o que nós praticamos antes nasceu como um sentimento e um pensamento que nós alimentamos. Então vejam a importância de cuidar dos pensamentos e sentimentos que nós possuímos. E foi por isso que Jesus ele tanto nos pediu para a gente vigiar e orar. Foi por isso que ele nos trouxe na oração do Pai Nosso, para que a gente tivesse atenção para se livrar do mal. Só que naquele momento, ele não fala do mal exterior. Ele fala do mal interior que nós carregamos. Porque se existem espíritos maus ao redor da Terra, é porque existem espíritos maus habitando a Terra, que permitem essa aproximação. Na sua casa física só entra quem você permite, não é mesmo? Na sua casa mental é do mesmo jeito. E você tem que estar preparado para que não lhe tomem as chaves da porta dessa casa. Então, se nós somos visitados por aqueles que se dizem nossos inimigos, é porque ainda carregamos muita sombra. É porque ainda existe a possibilidade de aproximação. Então cabe a cada um de nós, nessa reforma de despertar de consciência, nessa reforma íntima, ir além dos potenciais divinos que nós possuímos de fazer o bem. Nós temos que verdadeiramente mudar interiormente. É como aquela parábola da figueira seca. Nós não podemos ser aquela árvore que tem todos os potenciais para dar frutos e não tem frutos, e não ter frutos. Uma hora nós vamos secar. Os potenciais que nós possuímos, eles não irão se propagar, se multiplicar. Então nós temos que ir além desses potenciais e colocar em prática.
entendendo que sermos abençoados por Deus é diferente de sermos privilegiados por Deus. Não existe privilégios. Ele nos trata de maneira igualitária, ele nos trata como filho, nos dando as mesmas oportunidades de aprendizado. E somos sim muito abençoados por ele, porque ele nos permite sempre esse esclarecimento moral e íntimo. E o que vai caber a cada um de nós é dar o melhor de nós, para que a gente consiga avançar espiritualmente, para que a gente consiga ter esse equilíbrio de conviver e compreender essas situações que fazem parte da nossa vida, a gente relute ou não. Esse contato, esse intercâmbio é uma realidade. Então, é mais fácil a gente estar preparado para ele do que querer rejeitá-lo. E o conhecimento está posto a nós. No começo da minha fala, eu disse, eu trago um conhecimento que não é meu. Tudo isso está posto a nós na literatura, nos textos cristãos. Numa leitura equilibrada, numa leitura de estudo. Hoje nós conseguimos ter acesso ao esclarecimento na palma da nossa mão. Basta que a gente queira. Por isso não foi à toa que Jesus nos disse que somos o sal da terra e que devemos deixar brilhar a nossa luz, porque o mundo é reflexo daquilo que nós empregamos a ele. Não existirá mundo regenerado sem que seus habitantes estejam regenerados. Não existirá um intercâmbio saudável se nós não buscarmos termos um equilíbrio mental. Enquanto nós agirmos com desequilíbrio aqui e retornarmos à pátria espiritual com esse mesmo desequilíbrio, o mundo espiritual também terá a presença desses irmãos incompreensivos, revoltados, vingativos, que continuarão agindo como agiam enquanto encarnados. Então percebam que toda mudança parte de nós. Ela é lenta, ela é gradativa. Não vai acontecer da noite para o dia, mas tem que iniciar em nós. Muitos dos que ainda estão desencarnados nem tiveram a oportunidade de ter contato com o Espiritismo. O Espiritismo é uma criança aos olhos do tempo, da matéria. Mas isso não quer dizer que ele não seja uma realidade. Então esses esclarecimentos eles estão postos a todos nós. E eu espero ter conseguido trazer alguma reflexão sobre esses dois pontos do nosso diálogo de hoje. Espero ter despertado algo onde cada um dos que nos acompanharam se permitam conhecer um pouco mais sobre essa doutrina tão esclarecedora. E aqui eu quero agradecer a casa pela oportunidade de diálogo e agradecer a cada um dos que nos acompanharam até esse momento. A live ela estará disponível nas redes sociais. Vocês podem assistir novamente, podem repassar. Então fiquem à vontade, porque o conhecimento ele deve ser compartilhado. E para que a gente encerre essa atividade, eu vos convido a fazermos uma prece em agradecimento a Deus por tantas oportunidades concedidas. E que cada um de nós, Senhor, possamos ter a sabedoria para perceber o que o Senhor nos oferece. Possamos assumir o compromisso enquanto teus filhos de te ajudar nessa obra de amor e caridade. Graças te damos, Senhor, pelo teu amor. Graças te damos pela tua misericórdia. Que a tua bênção envolva cada lar e coração desse planeta, a cada irmão do plano espiritual. Obrigado pela tua bênção, Senhor. Que assim seja. Então, mais uma vez, gratidão a todos. Desejo uma ótima semana, desejo uma boa noite e até a próxima oportunidade, pessoal. Foi um prazer.